A maturidade espiritual exige de nós duas coisas: coragem para fugir do mal, mas ao mesmo tempo ela exige de nós a certeza da decisão de seguir o bem. São duas coisas que nós precisamos aproximar do nosso coração e nessa aproximação entender que maduro, necessariamente e biblicamente falando, significa estar perante Deus com o entendimento de quem Ele é e, sobretudo, o entendimento do que podemos ser diante do propósito que Ele tem estabelecido sobre nós. Queremos falar hoje sobre um assunto extraordinário. Fuja e siga. Uma fuga para distante das coisas que nos afastam de Deus, mas também seguir aquilo que gera bondade, gera transformação, gera mudança para o bem. Então que nós possamos hoje entender o que o apóstolo Paulo falou ao seu filho na fé, Timóteo, que esse é o texto que eu quero narrar com você neste dia, 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, quando diz assim a palavra de Deus: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Note que esse texto aqui está repleto de aproximação para aqueles que querem, na verdade, viver de forma madura, viver agradável ao coração de Deus. O versículo aqui, ele fala no início: fuja das paixões da mocidade. Quando aqui o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, ele não está falando apenas em imoralidade sexual. Ele está falando também no sentido da impulsividade, aquela forma rápida da mocidade gerar um certo reflexo, uma certa posição, sem antes refletir, sem antes diagnosticar aquilo que de fato precisa ser diagnosticado. Então, a fuga aqui da mocidade, segundo Paulo, se refere sobretudo ao orgulho, à soberba, à percepção daquilo que é apenas natural e humano e se esquecendo das coisas sobrenaturais. Em seguida aqui ele diz assim: siga a justiça, a fé, o amor e a paz. E quando ele fala aqui, ele ressalta esses três elementos que a gente diz que são elementos extraordinários, na verdade são quatro, né? Justiça, fé, amor e paz. Ele está tratando sobre algo sobrenatural que provém do Espírito Santo e isso é promovido no reino de Deus. Ele está, claro, fazendo com que essa fuga do mal, claro, vai nos levar também para aquilo que é bom, aquilo que está de acordo e agradável aos olhos de Deus. Portanto, eu e você, nós precisamos fugir da aparência do mal, daquilo que nos levará ao mal, que aparentemente só tem uma roupagem, mas que definitivamente, se nós nos aprofundarmos nesse mal, a gente vai ser corrompido, a nossa pureza vai ser manchada, mas precisamos buscar o bem, fazer o bem, seguir o bem, através de quê? Da justiça, através da fé, do amor e da paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E aí ele tem uma ordenança que ele traz para o seu filho na fé, que é necessário correr em direção ao bem, mas não correr sozinho, corra com alguém, esteja próximo de alguém, peça ajuda, esteja ancorado a outra pessoa, no sentido de viver em comunhão, em paz, em harmonia com outras pessoas, para que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Então, seguir a Cristo, na verdade, é uma escolha diária, não é algo que você faz uma única vez e não precisa mais agir. Quando se diz aqui seguir a Cristo diariamente, significa todos os dias mortificar parte do nosso ser humano para que o ser espiritual que existe em nós, ele sobreviva, mas não só sobreviva, esteja ele sendo o elemento maior, o ponto mais alto que existe em nossa vida para que a gente esteja focado no Senhor.
Portanto, isso envolve muito mais do que uma decisão, do que uma escolha. Isso envolve negar a si mesmo, isso envolve fugir de tudo aquilo que nos afasta do Pai e, sobretudo, trazer de forma intencional tudo o que nos aproxima de Deus para próximo de nós, para dentro de nós, e cultivar isso pelo nome de Jesus. Eu quero aqui finalizar esse devocional trazendo aqui 3 lições práticas para nós. O primeiro deles, nós precisamos aqui identificar as paixões da juventude que precisam ser deixadas para trás, deixadas do lado, e para a gente viver em paz com o Senhor, debaixo da justiça e da graça de Deus. Lembre-se do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. Não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Vocês não serão tentados além daquilo que você pode suportar, porque o Senhor, Ele está ancorando sobre sua vida, sobre o seu coração, a graça dEle que basta para a sua vida, para essa caminhada, essa jornada diária. Em segundo lugar, a aplicação prática que nós precisamos ancorar em nosso coração é buscar ativamente os frutos do Espírito. Quando a gente diz os frutos do Espírito, não é que tem mais de um fruto, é que na verdade é um único fruto, e dentro desse fruto existem vários gomos, como uma laranja, não é? Que tem ali vários gomos, e essa laranja cravo que tem vários gomos ali, a gente precisa nutrir isso em nós, se alimentar daquilo ali, para que a gente perceba o quanto o Senhor é bom e o quanto esse fruto vai trazer nutrientes poderosos para o nosso ser interior. A palavra diz lá em Gálatas 5, 22 e o 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Busque isso e você vai ser uma pessoa amadurecida, pura e grata ao Senhor enquanto você estiver aqui neste mundo e eternamente quando estiver com Ele. Em terceiro e último lugar, a aplicação prática para a nossa vida é que nós precisamos nos certificar de pessoas que buscam a Deus com sinceridade e procurar estar com elas. Procurar buscar pessoas que buscam a Deus, para que você também seja pessoas dentro dessas aí que também buscam o Senhor com intencionalidade. A palavra de Deus fala em Provérbios 13 e 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então busquemos os sábios, busquemos pessoas que estão buscando ao Senhor, que estão a cada dia se purificando neste caminho, nessa jornada de fé. Façamos ali alianças com aquelas pessoas e busquemos juntos essa coroa incorruptível que o Senhor tem guardado para nós, para nos dar naquele grande dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e que Deus esteja a cada momento nutrindo a esperança da vinda do Filho de Deus no seu coração. Hoje a palavra foi pureza e o termo que eu queria aqui trazer para você biblicamente é 2 Timóteo capítulo 2. Você vai ler todo o capítulo 2 e esse termo bíblico, esse capítulo bíblico que você vai ler, você vai guardar no seu coração e pedir ao Espírito Santo que ele revele algo para você sobrenatural na sua palavra. Eu quero orar com você agora, pedindo a Deus a proteção, pedindo a Deus a graça para que a gente enfrente todas as situações da vida debaixo do seu favor. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, gracioso, eterno e santo. O Senhor é aquele que está nutrindo, Senhor, a nossa vida, nos ajudando em nossa fraqueza e nos dando, Senhor, a porção necessária para cada dia que vivemos aqui nesta terra. Ó Deus, perdoa os nossos pecados por todas as vezes que diante dos males, Senhor, que estão em nossa volta, a gente não foge. Deus nos ajuda a diagnosticar, Senhor, o que é bom do que é mal, Pai, do que é ruim, Senhor, para que possamos em todo tempo ser movidos pelo Teu Espírito e que a Tua palavra a cada dia seja ancorada em nosso coração para vivermos segundo a Tua vontade. Te oramos e Te agradecemos
pelo nome de Jesus. Amém.